posso não gostar de você e te amar. Como assim? Eu não gosto de você, então eu não vou te levar na minha casa, eu não tenho por que marcar um café contigo, um jantar, eu não gosto, a gente não se dá bem. Mas se você tá em algum problema, eu não consigo ver você passando por esse problema, eu posso resolver e fingir que não vi. Não, eu vou lá e me meto. Falo, cara, toma aqui, resolve e tal. E pá. Não quer dizer que eu gosto, não quer dizer que você vai na minha casa, não quer dizer que a gente é amigo. Mas também eu não vou deixar você continuar nessa situação, porque eu não gostaria de passar por aí. Ou seja, isso é o amor. Cara, o perdão é a libertação do ser humano. É a única forma de eu viver com a consciência livre, sem estar pesada, sabendo que eu fiz minha parte, estando bem diante de Deus. É uma questão espiritual também. Quando eu perdoo, eu tô preparado para ser perdoado. Lembra que eu te expliquei sobre quando eu perdoo, então eu posso pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Então, isso é muito importante. E a evolução espiritual eu gostaria de ler. Eu posso ler? Claro. Aqui? É. Tá. Número 1. Não são egoístas. Toda pessoa egoísta não é espiritualizada. Não tem como você ser uma pessoa espiritualizada e egoísta ao mesmo tempo. É pra mim primeiro. O melhor bife é o meu. Eu não gosto de servir ninguém. Não dou preferência a ninguém. Não dou lugar pros mais velhos. Não, sabe essas coisas que você faz, passa até da educação? Uma pessoa espiritualizada, ela prioriza isso. A Bíblia diz, preferir uns aos outros em honra. Então, cara, primeiro você, depois eu vou. Eu não sou... O egoísmo não faz parte de alguém que evoluiu espiritualmente. 2. Eles priorizam ouvir a voz divina do que cumprir sua própria vontade. Então, assim, o que é ouvir a voz divina? Lembra que eu falei que tem 8 formas que Deus fala? Senhor, qual é o próximo passo que eu dou? Se eu tô na dúvida, fala comigo, me dá um sonho, manda alguém falar comigo, deixa eu ler a Bíblia e encontrar uma resposta. Quando você pede essas orientações a Deus, ele fala contigo, ele encontra uma forma, ele fala de 1000 formas. Eu listei nesse vídeo meu que tem na internet, 8 formas que Deus fala, Thiago Brunet, as 8 principais. Eles têm uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Cara, onde eu vou? Uma coisa que a gente sempre pergunta é o seguinte, eu posso falar o que eu quiser? Posso, porque apesar que eu não sou um cara chato de ficar ensinando minha fé goela abaixo, mas onde eu vou, cara, eu sou a mesma pessoa. Se a gente estivesse na minha casa jantando, a gente estaria conversando essas coisas aqui, talvez um assunto ou outro mais íntimo. E aí, cara, como é que tá lá no trabalho? Mas a base seria isso aqui. E eu estaria falando da verdade que eu acredito, como eu estou falando aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Elas são generosas e têm alegria em presentear. Uma das formas que você tem de ver se a pessoa é espiritualizada é a pessoa que dá presente. A pessoa que gosta de ajudar os outros, a pessoa que gosta de fazer... Não, peraí, vou te apresentar o Vilela, cara. Vilela, peraí, alô? Cara, você tem que conhecer o Vilela. A pessoa que gosta de apresentar um ao outro, gosta de fazer o network, gosta de abrir porta. Essa é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que, cara, entendeu como Deus funciona. Deus abre porta. Deus apresenta pessoas. São generosos e têm alegria em presentear. Demonstram empatia e compaixão. Isso aqui é uma das maiores características de quem evolui espiritualmente. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Compaixão é eu sentir o que o outro está sentindo. Então, quando perguntaram para Jesus assim, o que é o amor? Primeiro perguntaram assim para ele, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas como assim? O que é o amor? Aí ele fala assim, certo homem, Jesus sempre respondia questões complexas, ou com outra pergunta, ou com uma história. Sempre. Parábola. É uma parábola. E ele começa essa parábola, a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado por assaltantes. Os assaltantes roubaram ele e o espancaram e deixaram como morto no chão. Um sacerdote passa, o sacerdote era figura principal religiosa do templo judeu. Símbolo de religiosidade. De religiosidade, poder e tudo. Olha, não quer ajudar e passa direto. Aí depois passa um levita, que era um trabalhador do templo judeu também. Olha, ele não ajuda. Passa um samaritano, e a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Quem estava caído no chão ensanguentado era um judeu. Quem estava passando de boa era o samaritano. Ele não consegue seguir o seu caminho. A Bíblia fala assim, ele não consegue seguir o seu caminho. Porque o que é amor? Amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Se o amor fosse um sentimento, eu não poderia amar o inimigo, porque eu não tenho sentimento bons pelos meus inimigos. Mas é um mandamento. E qual é o mandamento do amor? Eu sentir o que o outro está sentindo a ponto de não conseguir continuar meu caminho sem ajudá-lo. Então por isso que a Bíblia diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Por quê? Você não gostaria que alguém te deixasse sem comer? Verdade. Então eu não gosto dessa pessoa, mas ainda assim não deixo ela com fome. Isso é o amor.
Então o amor, na sua integralidade, se manifesta com pessoas que eu não gosto. Porque uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Eu consigo gostar de alguns, mas amar a todos. Eu posso não gostar de você e te amar. Como assim? Eu não gosto de você, então eu não vou te levar na minha casa, eu não tenho por que marcar um café contigo, um jantar, eu não gosto, a gente não se dá bem. Mas se você tá em algum problema, eu não consigo ver você passando por esse problema, eu posso resolver e finge que não vi. Não, eu vou lá e me meto. Falo, cara, toma aqui, resolve e tal. E pá. Não quer dizer que eu gosto, não quer dizer que você vai na minha casa, não quer dizer que a gente é amigo. Mas também eu não vou deixar você continuar nessa situação, porque eu não gostaria de passar por aí. Ou seja, isso é o amor. O mandamento amor não é um sentimento. O sentimento é de gostar. Amar é eu não continuar minha vida vendo a pessoa passar por aquilo que ela está passando. Então, pessoas que demonstram compaixão e paixão são pessoas evoluídas espiritualmente. Pessoas que servem aos demais sem esperar nada em troca. Mano, isso aqui é o que eu te falei. Quando você faz esperando algo em troca, fez esperando algo em troca é negócio. Não é errado fazer negócio. Eu faço negócio. Mas você tem que ter claro o que é negócio, ou seja, estou fazendo porque ele vai me chamar de volta também. Eu estou convidando ele porque ele vai me convidar. Eu estou dando porque ele vai me dar de volta. Negócio, não tem problema, não é errado, não é pecado, mas é negócio. Servir é quando eu faço sem esperar nada em troca. Pessoas evoluídas espiritualmente servem. Pessoas evoluídas espiritualmente servem. Não julgam qualquer um, mas agem com misericórdia. Cara, esse negócio de julgar no mundo de hoje é terrível, porque todo mundo tem um dedinho apontado pra alguém. Mas agir com misericórdia, quem tá agindo com misericórdia com o outro? Então, o fato de... Eu reconheço uma pessoa espiritualizada quando ela tem dificuldade em julgar. Não é nunca julgar, porque tem coisas que a gente julga. Tem coisas que inevitavelmente te julga. Mas quando a pessoa é julgadora, que é diferente de às vezes julgar, é uma pessoa que tem uma característica de alguém que não evoluiu espiritualmente. Não escutam ou participam de fofocas e intrigas. O que vai me ajudar essa fofoca? Essa intriga vai me enaltecer, me engrandecer em quê? Nada, então não quero. Eu não participo disso. São gratas por tudo. E colocam o que é certo acima da própria vontade. O que é certo e eu não compactuo com o que não é certo. Pronto. Quando eu sou íntegro a esse ponto, eu sou uma pessoa evoluída espiritualmente. Imagina como o mundo estaria melhor se nós fôssemos íntegros e evoluídos espiritualmente. Com certeza. Thiago, e se eu errar? Se por acaso errar, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, que te absolve de toda injustiça. Ou seja, você tem a capacidade de chegar diante de Deus e pedir perdão. E não fazer de novo. Por exemplo, todo pecador que se apresentou para Jesus, ele fazia o que a pessoa queria. Por exemplo, a pessoa era aleijada, ele levantava e falava assim, mas vai e não peques mais. Porque um argumento que eu já vi de muita gente... Deus andava com prostitutas, Deus andava com ladrões e tal. Mas ele não deixava as pessoas continuar no mesmo erro. Então, né? As pessoas confundem isso. Não era para as pessoas continuarem no erro, elas tinham que mudar. Não. O Jesus não se importava de ter contato com essas pessoas para que ele entregasse a mensagem. E se a mensagem fosse recebida, ele ia trabalhar na transformação daquela pessoa. Se não, ele lavava as mãos e seguia o caminho para outro. Entendi. Seguia para outra cidade, seguia para outra família, seguia para outra casa. Transformação inclui mudança de atitude. Eu não posso dizer que eu sou transformado por Deus e continuo fazendo as mesmas coisas. Né? Exatamente. Só falar. Arrependimento. Lembre-se do seguinte, vou espiritualizar um pouco agora. O céu não tá cheio de gente boa e perfeita, o céu tá cheio de gente arrependida. O céu não está cheio de gente boa e perfeita, tá cheio de gente arrependida. Então, quem vai pro céu? Quem se arrepende. Pô. De verdade. De verdade. Então, quem coloca as emoções no lugar? Quem procura de verdade ser uma pessoa melhor. Quem cumpre princípios? Quem reconhece que sozinho... Eu encerro esse livro com uma oração. Sozinho eu não consigo fazer. Eu preciso de ajuda para cumprir os princípios. Eu preciso do Espírito Santo me ajudando. Como é que eu vou ser uma pessoa de verdade sem o Espírito Santo? Como é que eu vou ajudar o meu próximo o tempo todo sem o Espírito Santo? Como é que eu não vou ser egoísta sem o Espírito Santo? É muito difícil. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas, diz a palavra. Então a gente precisa disso para poder continuar. Eu, em cima de uma percepção de vida, Vilela, comecei a escrever livros para ajudar as pessoas a se guiarem nessa vida. Porque a vida é como uma estrada mal sinalizada. Sabe uma estrada mal sinalizada? Uma vez eu fiz uma viagem pelo interior. Não avisa onde tem curva, não avisa... Mal sinalizada. Você não sabe nem se está vindo um outro carro. Não tem... A faixa do meio. Uma vez eu dirigi de madrugada pelo interior do Nordeste brasileiro aqui. E a maior dificuldade que eu tinha é que não tinha aqueles... Nem sei como é que se chama. Olho de gato. Olho de gato. Aquilo que brilha no escuro. Aquilo que brilha no escuro. Então tava vindo um carro, você não conseguia perceber porque não brilhava assim o chão. Então quando você via já tava muito próximo de você.
Se o farol não tivesse ligado então, irmão, Ah, aí esquece. Então, eu falo, Jesus, ou seja, cada detalhe na estrada importa. Cada detalhe na estrada importa. Se você não tem placas de sinalização, o que são as placas de sinalização? Os mentores que Deus coloca na tua vida, os professores de vida, os livros, se não tem isso, como você vai se guiar nessa estrada mal sinalizada que é a vida? A vida é uma estrada mal sinalizada. É. Você não consegue perceber o amanhã. Então, se você não tiver isso aqui, você não consegue Não avançar. tem aviso de curva perigosa. Não consegue avançar. Então, o que a gente está vivendo hoje? Por exemplo, na política. Está vendo de cadeirada a tudo. Xingamento, Mas ofensa. no mundo financeiro também tudo está agressivo. As coisas não estão dando certo para o mundo, porque o mundo não está dando certo como deveria. A gente tem tanta tecnologia, já avançou tanto na E ciência. ainda tem guerra, né? Entre... Como é que pode? E aí, como é que pode? É. É porque os princípios não estão sendo cumpridos, as emoções não estão no lugar. Então, o que eu estou tentando fazer dentro da minha insignificância e humildade aqui é, dentro da relevância que Deus me deu, eu tenho tentado escrever livros, fazer posts, eu tenho programas diários no YouTube e tal, para ajudar as pessoas a se localizarem na vida. E não dá para fazer isso sem corpo, alma e espírito. Por isso que eu falo de espiritualidade. Eu não falo de espiritualidade porque eu sou cristão. Eu falo de espiritualidade porque não tem outro caminho. Como é que a pessoa vai conseguir viver nessa vida sem isso? Sem colocar as emoções no lugar. Sem também cuidar do seu físico. Não tem como. Ela precisa colocar a vida em ordem. Corpo, alma e espírito íntegro. Para você cumprir o teu propósito nessa terra. Não tem outro caminho.